Olá, querido amigo, querida amiga, tudo bem? Como é que vocês estão? Muita paz em seus corações, que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações, em nossas almas, em nossas vidas, e que a espiritualidade que nos assiste possa nos acompanhar e nos auxiliar no trabalho que nós vamos fazer hoje. Nós estamos aqui a convite da Casa de Pititinga, essa nossa querida Casa de Pititinga, para fazermos então uma palestra a respeito de uma lei muito importante, que é a lei de justiça, de amor e caridade. Nesse instante, pedimos ao nosso Mestre que guie os nossos passos e que o manto sagrado da sua bondade, da sua beleza e do seu amor esteja sobre todos nós. Vamos falar sobre a lei de número 10, que é a lei de justiça, de amor e caridade, conforme assim está lá na parte terceira de O Livro dos Espíritos. E essa lei que lá está, conforme assim os Espíritos vão nos dizer, é a lei que congrega todas as outras leis. Quando Allan Kardec pergunta aos Espíritos a respeito da formulação da estrutura das leis, eles respondem que aquela segue uma orientação da primeira revelação e que tem na última lei justamente justiça, amor e caridade, que é um conjunto, é bom que se diga, não são três em um, é um conjunto único, harmônico, e a gente vai entender por que dessa lei. Ela contempla todas as demais leis que estão ali embaixo nesse grande guarda-chuva, inclusive sendo ela a mais importante, porque é através dela que o homem mais se desenvolve do ponto de vista da sua espiritualidade. Então, o nosso tema de hoje, que é o tema da nossa palestra, é a lei de justiça, de amor e caridade, pelo que agradecemos aos nossos queridos amigos da Casa de Pititinga pelo convite, pela oportunidade de falarmos sobre este assunto. Bom, primeira coisa que a gente precisa ver é que há aí, às vezes, uma interpretação tanto quanto equivocada quando se fala a respeito daquelas leis que estão lá na parte terceira, as leis naturais, as leis morais, etc., se aquilo de fato tem o mesmo significado ou sentido das leis de Moisés do Decálogo. É bom dizer que essas leis são de naturezas diferentes. As leis que os Espíritos nos trazem são leis de complemento a tudo que foi apresentado anteriormente, porque não são leis da mesma ordem. Não estão ali listadas, de certa forma, proibições do tipo não faça isso ou não faça aquilo, mas apenas dizendo são leis de consequência, são leis que apresentam resultados diante de ações. Então, todas as 10 leis que estão ali configuradas, estão ali estruturadas, elas têm essa situação. Inclusive, certa feita, eu fui fazer uma palestra sobre as 10 leis e tentei, inclusive, rearrumá-las em uma outra ordem. É até possível fazer isso, começando pela lei de reprodução, que é uma lei onde tudo, teoricamente, começa do ponto de vista da vida. Mas depois, fazendo uma análise do conjunto e da forma como essas leis estão arrumadas, a gente percebe por que ficou a mais importante por último. Pense na pedra angular, que está em cima e que todo o arcabouço é dependente dela. A partir de aí você tem um edifício que se estrutura a partir de uma base que é justamente a lei de adoração. Não existe possibilidade de estarmos falando a respeito da compreensão das leis divinas sem falarmos a respeito da nossa conexão com Deus. É a conexão com Deus que vai nos permitir justamente fazermos este intercâmbio, não é? Este intercâmbio da compreensão e da conexão com o divino, trocando essas influências, ou seja, recebendo as influências do divino. A partir dessa recepção, a gente então fazendo as nossas interpretações e mudando, ou plasmando, ou modificando, como você quiser chamar, a nossa vida a partir da compreensão do arcabouço legal. Aquele que não segue leis, normalmente é considerado um fora da lei. O que acontece com o fora da lei? O fora da lei, normalmente, ele tem consequências, porque se existe uma ordem e a pessoa fere essa ordem, claro, essas leis vão agir sobre ele. Então, dentro do conjunto das leis, nós temos, por exemplo, leis naturais, como a lei da gravidade. O que acontece quando alguém
fere a lei da gravidade. Ele pode fazer? Pode. Ele tem o direito de fazer. Ele pode chegar, subir no trampolim e fazer o que ele quiser. Contanto que tem uma piscina lá embaixo. Porque a piscina lá embaixo e a sua habilidade de mergulhador não impedirão ele de cair. A diferença entre um mergulhador tarimbado e uma pessoa como eu, por exemplo, é que eu vou cair todo desarrumado e ele vai cair elegantemente. Mas ambos vão cair, porque a lei implica na queda. Não adianta tentar fugir disso, porque se a gente tentar fugir disso, a gente vai cair no erro de transgredirmos algo que está aí na natureza e que não pode ser absolutamente transgredido em hipótese alguma. Então, o que a gente tem aqui do ponto de vista da compreensão da formulação das leis, conforme vai nos dizer São Tomás de Aquino? Ele diz assim: o arcabouço das leis, conforme assim nós entendemos, é parte de uma lei principal que é chamada de lei eterna. Essa lei eterna, poderíamos dizer, é a lei de Deus. É, na verdade, o conjunto das leis de Deus, é o código de leis divinas, que não são leis atribuídas por Deus. É bom dizer isso. Não são leis que Deus escreve numa placa, ou que ele determina, ou que ele diz assim, os meus súditos vão ter essa lei. Não, não. São leis que explicam ou que mostram, evidenciam o próprio divino. O próprio Deus se expressa a partir dessas leis. Quando nós olhamos o nascer do sol, a lua, o abrir de uma planta, de uma flor, quando a gente vê o voo de um pássaro, ou até mesmo a grande dinâmica perfeita de uma vida humana, fazendo aqui agora um retorno no passado, quando a gente observa a perfeição de um olho humano, ou de um olho de um porco, ou de um olho de um animal qualquer, né, de uma mosca, quando a gente vê que é tudo muito perfeito, a gente vê que existe por trás uma ordem. Essa ideia de que o universo pode ser construído através de uma desordem é um equívoco muito grande que se estabeleceu e que de hipótese nenhuma pode ser levado a sério além do que as conjecturas de uma ciência rasa. Tentar entender o acaso como sendo a mola mestra de tudo o que acontece no universo é uma ideia possível, mas é uma ideia muito mais difícil de se crer, muito mais cheia de impossibilidades do que um universo guiado por um conjunto harmônico organizado de princípios, e esses princípios explicam exatamente a dinâmica universal. Quando Jesus diz, o meu Pai trabalha até hoje e eu também, ele está falando a respeito do funcionamento dessas leis, porque essas leis são as próprias dinâmicas do divino. Não é à toa que na estrutura das leis, quando Allan Kardec coloca em cima a lei principal e coloca embaixo a lei de adoração, que é o princípio de todas as coisas, e em seguida a lei de trabalho. A lei de trabalho que vai começar ali a estruturar o pensamento, né, de que tudo trabalha, o meu pai trabalha até hoje, porque o que é um funcionamento, a dinâmica de uma lei, senão o próprio agente causador agindo para produzir os seus efeitos? É Deus trabalhando em todo o seu aspecto funcional, vamos dizer assim. Ele é uma estrutura funcional. Nós não temos entendimento sobre o que é exatamente Deus, mas nós podemos vê-lo operando todo o tempo a partir das suas dinâmicas, das dinâmicas universais. Então, é possível entender Deus assim. Então, a lei do trabalho, ela vai logo depois da lei de adoração dentro dessa estrutura, e ela se fundamenta ali como também uma lei de base. Esse edifício que está estruturado, a adoração, e logo depois nós temos aí a questão da lei do trabalho. Essas leis que eu estou falando aqui, a lei de Deus, ela está na compreensão da chamada lei eterna, que é a lei de onde se derivam todas as observações daquilo que vão ser chamados depois de outras leis. Então a lei, o trabalho é exatamente a partir do trabalho que a gente observa a existência das leis. Olha que coisa importante, existe lei eterna a partir da percepção do divino e existe uma lei de trabalho que está em cima mostrando que essas leis se mostram às criaturas conscientes da sua presença para poder justamente de forma inequívoca dizer, eu estou aqui, eu faço parte desse processo.
né? Então, só para complementar a arrumação das 10 leis de Kardec, a gente tem a última, que é a lei de justiça, amor e caridade, a primeira, que é a lei de adoração, a segunda, que é a lei do trabalho. Logo em seguida, nós temos 3 leis, que são observações claras da natureza. Nós não podemos refutar essas leis, são leis apodíticas, são leis que nós não temos absolutamente nenhuma forma de dizer que não. Existe uma lei chamada de reprodução, porque tudo nasce, a gente vê nascer filho, vê nascer planta, vê nascer bicho, vê nascer tudo nasce, tudo aparece, até as estrelas aparecem e elas vão durar um tempo, que isso também é outra coisa que a gente observa, tudo tem o seu tempo, e logo em seguida a gente vê o deperecimento e a morte, ou seja, a finitude. Então a gente tem a lei de reprodução, a lei de conservação e logo depois a lei de destruição. É a ordem sequencial da própria vida. Então isso não é uma revelação da doutrina espírita, isso está há muitos milhares de anos. Não é? Nós temos inclusive a representação de 3 deidades, Brahma, Vishnu e Shiva, representando aí justamente de forma recíproca aí, de forma respectiva, nós temos aí a lei de reprodução, que é Brahma, a lei de conservação, que é Vishnu, e a lei de destruição, que é Shiva. Então as 3 leis estão aí observadas na sequência. O que vai aparecer depois? Bom, agora vai aparecer uma outra lei extremamente importante, dizendo o seguinte: tudo vive em grupo. Nós vivemos em grupo, nós vivemos em sociedade. E por isso a lei de sociedade ela vai se apresentar de forma muito interessante para nós. Ela vai se apresentar como sendo um impositivo. Nós não temos como viver isolados. Nenhum ser progride no isolamento. Nós somos feitos para preservados, ou melhor, vivermos de maneira preservada quando estamos vivendo em sociedade. Por isso a lei vem logo em seguida, lei de sociedade. E o que acontece depois da lei de sociedade? É porque justamente depois da lei de sociedade eu tenho o progresso. Eu vou progredir em sociedade. Olha como está tudo estruturado. Né? Então o progresso não vem antes da sociedade. A sociedade vem antes do progresso. Depois do progresso nós temos 2 outras leis, que é liberdade, não é? Que vai acontecer, a liberdade de ser, de estar, de tudo, de representação, e a lei seguinte, que é uma lei estruturante, mas é uma lei também de observação do cotidiano, que é a lei de igualdade. Todos nós estamos em igualdade perante o Criador. Não existe diferença entre nós. Isso, inclusive, tem muita similitude àquilo que foi colocado por Jesus lá atrás, quando ele diz que o fundamento principal é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, essa ideia de amar a si, amar o outro, amar a Deus, e a gente fica imaginando 3 amores, ou fica imaginando formas diferentes de amar 3 coisas, talvez seja um nível bom de se pensar, mas então não é ainda um nível maior, ou talvez mais profundo desse pensamento. Porque o mais profundo desse pensamento é a gente imaginar o seguinte, que eu não consigo, ou melhor, eu não consigo amar a uma pessoa que eu não tenho afinidades. Eu não consigo, ninguém vai conseguir fazer isso ordinariamente, a não ser num nível muito raso. Mas para fazer na maneira da igualdade, ou seja, que nós nos igualemos do ponto de vista dessa sequência, nós precisamos ressignificar o papel do outro. Por isso essa lei 10ª, ela é extremamente importante, porque ela veio para fazer isso. Ela veio para permitir que, sem uma visão amorosa diferente daquela cotidiana, nós não temos como ter a igualdade, não temos como ter a liberdade, sem justiça, sem caridade, nós não temos como ter sociedade, nós podemos ter reprodução, conservação e destruição, vai sempre acontecer, o trabalho será obliterado. Observe que tem uma sequência lógica disso aí, né? E por isso nós vamos falar hoje dessa 10ª, né, e da sua estrutura. Então, só continuando, a estrutura proposta por Tomás de Aquino em termos das leis, a lei eterna, embaixo dela nós temos a lei natural, que é de onde se derivam as leis humanas, e depois as leis divinas, né? Ou complementando as leis divinas, que são mostradas ao homem através das revelações dos profetas. Bom, isso, claro, é uma visão da igreja, tá certo? Mas uma coisa importante é que as leis humanas, que são essas leis que vigem no cotidiano,
elas são leis que são apresentadas como sendo derivadas das leis naturais. Você vai estranhar, e eu também estranho quando eu ouço isso, porque as leis humanas são tão imperfeitas e as leis naturais são absolutamente perfeitas. Como é que pode leis humanas imperfeitas derivarem de leis perfeitas? Sementes boas produzem frutos bons, foi isso que a gente ouviu falar. É porque, na verdade, existe entre a lei, a observação da lei natural e a codificação de uma lei humana, existe um ser humano. Existe um intérprete, que enquanto não percebe a lei natural, ele traduz a lei natural da forma que ele acha que é. Então, como é que ele escreve leis humanas? Baseado hoje no pressuposto de que o egoísmo é a primazia. O erro é a primazia. O crime é a normalidade. Então, para prevenir a delinquência de alguém contra o outro, criam-se leis, e leis muito, leis em grande quantidade, justamente para coibir a intenção de alguém em cometer um ato delituoso. Então, por isso existem muitas leis. E essas leis são criadas em função disso, dessa tentativa de cercear o indivíduo da liberdade de cometer um delito contra o seu irmão ou contra um parceiro. Então, essas leis que são criadas assim, elas não estão ainda em consonância com a totalidade das leis naturais que prevêem a igualdade, que prevêem a liberdade, que prevêem justiça, amor, caridade. Elas não estão assim. Elas estão em dissonância ainda. Por quê? Porque este homem, que é o codificador das leis humanas, é ignorante das leis naturais. E uma das leis naturais mais ignoradas é a lei do amor. Porque tratar a lei do amor como se fosse o amor dirigido pelo ego é um equívoco. Tratar caridade como sendo um ato de promoção do ego é um equívoco. E tratar a justiça como se a justiça fosse a possibilidade da sociedade humana desenvolvida assegurar que você estará livre da ação delituosa do seu irmão é também um grande equívoco. É por isso que esses códigos legais humanos são todos eles construídos em cima de arcabouços de sociedades ou de valores que estão sendo modificados. E já falamos, a escravidão, nós temos aí a questão do apedrejamento, a lapidação de mulheres que acontece em outros países por conta da questão do adultério, o próprio Código Penal brasileiro que previa essas coisas, então a gente sabe disso, a gente sabe como tem a complicação aí quando a gente fala a respeito de leis humanas, principalmente quando os legisladores, aqueles que julgam baseado na lei, também são homens venais, são homens que não são devidamente, não se pode confiar nessas pessoas. Então, na questão 630, o bem é tudo que é conforme a lei de Deus. Se a justiça ela tem como proposta fazer uma equidade dos indivíduos em nome do bem, é importante que esta equidade leve em consideração as leis de Deus. Enquanto Deus não entrar como sendo o grande fornecedor dos insumos para a elaboração da lei, a lei será frágil, a lei será ainda uma lei pela metade, será uma lei feita para comunidades em valores ainda muito mesquinhos, muito apequenados, tá certo? Então, a lei de amor, de justiça e caridade é uma lei importantíssima para nos ajudar a formatação de um código legal humano que seja de uma sociedade de seres evoluídos. Bom, quem é que nos julga a partir do momento em que nós estamos estabelecendo um critério de lei? É bom a gente saber disso, porque isso aqui é muito importante, porque nessa questão 621, a lei de Deus, que não está escrita em papel nenhum, ela está escrita na consciência do homem. Por isso que nós temos, embora não seja proibido oficialmente, nosso senso não nos permite cometer certos delitos. A gente não se permite fazer isso. Por quê? Porque existe dentro do homem uma assimilação dos seus princípios divinos que gritam dentro dele pela lógica de uma lei perfeita e que estabelece que o bem é bem mesmo, o bem é sempre o bem, não tem relatividade para o bem ser mais ou menos. O nome da relatividade do bem ser mais ou menos é utilitarismo. A verdade utilitarista ela é o seguinte: o bem será bem se for bom para uma maioria,
mesmo que uma minoria seja prejudicada. Isso é utilitarismo que vige na sociedade ordinária, de maneira ordinária, ordinariamente. Né? Quando solta uma bomba atômica em cima de uma cidade para matar 200 mil, para poupar a vida de 1 milhão, isso é utilitarismo. Né? Quando você faz uma medida que, de certa forma, prejudica 1.000 para ajudar 10 milhões, isso é utilitarismo, em graus diferentes, mas é uma decisão utilitarista. O que é uma decisão baseada em uma igualdade? É que quando tudo vai acontecer de uma forma que seja bom para todo mundo. É possível isso? Com os valores que nós temos e com a forma como que nós atribuímos o bem e o mal, a relatividade do bem e o mal talvez não seja no nosso modelo, mas existe um modelo que está na natureza que a gente não viu ainda e que esse modelo certamente ele é um modelo muito positivo do ponto de vista da apresentação de uma nova perspectiva em relação a códigos morais que permitam que nós um dia cheguemos até isso. Né? Então, a justiça, portanto, na questão 873, o progresso moral não desenvolve o senso de justiça, Deus pôs o senso de justiça no coração do homem. E lá na questão 875, a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Então, a gente já vê que realmente, quando a gente fala de justiça e caridade, a gente está dizendo o que seria justiça. Justiça é você garantir os direitos de todos. Né? E o que é o direito de todo? O primeiro direito a todo mundo é o direito da vida. O direito de viver. Esse direito que não pode ser jogado fora de jeito nenhum. Então, quando se faz determinadas legislações atentando contra a existência de seres humanos, isso tem contrariedade, ou isso vai de encontro, né? Não é ao encontro, é de encontro, vai chocando com a lei natural que estabelece que o princípio da vida. A justiça no sentido da perfeição, porque justiça é perfeição. Quando você vê uma coisa justa, é uma coisa que se encaixa perfeitamente. Então, o justo é aquilo que é perfeito. Então, justamente, para buscar a justiça, nós temos que buscar algo de perfeição na distribuição daquilo que seja equânime. O único bem equânime para todos é a vida. Outro bem equânime para todos, a dignidade da vida. A possibilidade de nós estarmos vivendo em sociedade de uma forma tal que tudo seja acessível. Não que todos tenham tudo, não é isso. Isso é uma bobagem. Inclusive, os espíritos falam a respeito dessa tal desigualdade ou dessa necessidade da igualdade a todo custo e diz isso é uma utopia. Até porque os espíritos são diferentes, aspirações diferentes, capacidades diferentes, vocações diferentes, então não tem igualdade nesse aspecto. O que existe é uma diferença entre uma sociedade egoísta que priva os seus pares de uma dignidade humana em nome do acúmulo egoísta de dinheiro, de capital, não é? E evitando que, de certa forma, haja a possibilidade de uma existência com dignidade, né? A corrupção, a ignorância, o egoísmo, a vaidade, né? E toda essa coisa que é endeusada pelos valores de uma sociedade cujo paradigma é materialista, dá isso. Não estamos falando aqui contra dinheiro nem nada disso, é uma questão apenas de você entender que há uma condição de vida que não é respeitada. Não é respeitada. Você não pode ter um desequilíbrio como se existe. Tá bom que tem a diferença, mas não precisa. Uma coisa é uma pessoa ter lá suas condições financeiras, outra coisa é uma outra pessoa viver num estado tal que ele não tenha minimamente a dignidade. Não é a esmola também. É dar a ele uma condição de educação, é dar a ele uma condição de emprego, é isso. Então uma sociedade justa é uma sociedade que estabelece princípios ou bases, fundamentos iguais para todos. Se um vai se diferenciar mais do que o outro, isso aí é consequência das capacidades de cada um. Mas os princípios fundamentais para todos, isso é baseado em uma igualdade. Porque senão vai acontecer isso. Até na própria justiça, que é o instrumento, a justiça que eu digo é o órgão da aplicação da justiça, que é o órgão institucionalizado para poder aplicar e distribuir a justiça, vamos ter muitas injustiças, porque os próprios julgadores eles estão baseados no paradigma materialista, estão aí vendendo sentenças, estão aí fazendo coisas que são coisas absurdas, porque pessoas podem estar sendo prejudicadas, muito prejudicadas, porque o seu direito não é reconhecido.
Então, enquanto nós estivermos vivendo isso, nós não podemos dizer que vivemos numa sociedade justa. Uma sociedade justa não é que tem tribunal. Uma sociedade justa não é que tem polícia. Uma sociedade justa não é que tem forças de opressão. Uma sociedade justa é aquela onde os seres humanos, reconhecendo o seu lugar no seu espaço, têm a igualdade do outro como princípio, não fazer ao outro aquilo que eu não quero que me faça. E com isso, um senso de consciência, com a lei guardada na consciência, observando a natureza e trazendo isso para a sua vida, consegue estabelecer códigos precisos para a regulação da sua conduta. Então, lá na questão 877, a gente tem a necessidade do homem viver em sociedade, nascem-lhes obrigações especiais. É certo que a primeira de todas elas é a de respeitar os direitos dos seus semelhantes. Então vai dizer Epicuro, a justiça é a vingança do homem em sociedade, como a vingança é a justiça do homem em estado selvagem. Isso aqui nós estamos usando um contraponto de dois conceitos de justiça. Epicuro dizendo que a justiça é uma forma de estabelecer atos de vingança legalizados, enquanto que na questão 877 nós estamos dizendo aqui que a função precípua, né, de uma sociedade que tem obrigações especiais é respeitar de uma forma justa, de uma forma organizada, os direitos dos semelhantes. Agora, isso só vem através da consciência. Nós não conseguimos estabelecer uma relação de consciência enquanto os homens viverem sob a égide, né, do egoísmo solto por aí. Aí a gente realmente não vai conseguir progredir muito. Então, observe que tudo leva a entendimentos de que realmente, se nós não compreendermos de uma forma ampla os nossos companheiros como iguais, se nós não tivermos verdadeira noção do que significa isso, a gente talvez não compreenda muito bem o que é que os nossos queridos amigos espíritos quiseram nos trazer com esse arcabouço de explicações. Observe que eles foram muito simples, singelos. A mais importante das leis é tratada talvez com menos detalhes do que outras que estão aí pelo caminho. Mas existe no conjunto da obra e no desenvolvimento dessa obra da codificação, existe toda uma explicação a respeito disso aí. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai nos trazer aí todo um conjunto de reforço a respeito do arcabouço completo dessas leis, né? E lá nós vamos encontrar muitas outras referências a respeito da justiça, do amor e da própria caridade, na sua construção e na sua acepção mais perfeita. Bom, os principais mandamentos, conforme assim ensinados por Jesus, né? Amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Isso aí é uma coisa que está ou deveria estar, né, sendo observada, mas há um problema aí nessa questão. É que, infelizmente, determinadas questões que foram observadas na natureza foram observadas pelo viés religioso. Pelas pessoas que olharam a natureza, considerando aspectos transcendentes da natureza. Não foram em busca só das medições dos elementos, foram em busca das percepções extrafísicas. Então, esse viés teológico, religioso, místico, desqualificou o discurso desses assuntos dentro do âmbito de uma discussão de ordem legal humana. As leis positivas, que são essas leis cotidianas, essas leis elas não são afetadas por esse conjunto de percepções de outras dimensões da lei. Por quê? Porque nos estados laicos isso não é nem permitido. Não é permitido você incluir um princípio que tem, vamos dizer assim, validação dentro de um código religioso em uma legislação no estado laico. Então isso é difícil você fazer isso. Então, se o discurso vem pela religião, ele não facilmente entra na legislação humana, ele vai entrar muito mais nas consciências, naquilo que é além da lei, naquilo que é paralegal, né? Então, ele vai entrar por aí. Agora, quando
o discurso deixar de ser teológico para passar a ser científico, da observação natural, aí tudo vai se modificar, eu tenho certeza que tudo vai se modificar. Então, essa parte dos mandamentos que estão lá na literatura religiosa, esses argumentos, eles precisam se transformar em fundamentos. Fundamentos que venham nortear a nova percepção do legal. E é aí que entra justamente o desenvolvimento do homem na compreensão da lei natural para melhorar os seus desenvolvimentos da lei. Então, quando eu disse uma sociedade que não é desenvolvida porque possui os seus instrumentos de coerção, é justamente o contrário. A sociedade que é desenvolvida não tem nenhum instrumento para coagir os seus instrumentos, os seus seres, né? os seus habitantes, os munícipes, as pessoas, os cidadãos, etc. Não. Ao contrário, essas pessoas têm tanta consciência que eles vivem organizadamente ali, sem nenhum tipo de pressão ou imposição legal de quem quer que seja. Então isso é que é legal, né? A gente pensar no futuro, termos uma sociedade consciente. Agora, mudar o discurso. Esse discurso não pode ser considerado somente um discurso teológico, é um discurso da natureza. Nós estamos entendendo aí a lei natural, a lei da natureza como sendo impositivo para que nós possamos, então, melhorar nossa forma de repensar o nosso modelo social. Mesmo que a lei humana permita, nossa consciência pode nos dar o direito de dizer não vou fazer. Por quê? Não é porque lá está permitindo que eu vou fazer, porque eu não acho certo, eu não acho correto. Eu não acho correto. Aí vem justamente uma formação de um instrumento legal fora do ambiente oficial e que vai fazer com que nós nos desenvolvamos. As três questões que estão aí, tenho falado bastante da justiça, mas existem outros elementos dentro do nosso conjunto legal. 878. Se cada um atribuir direitos a si iguais aos dos seus semelhantes, o que virá a ser da subordinação aos superiores? É uma questão 878, que está aí. A subordinação não se achará comprometida quando a autoridade for deferida à sabedoria. Ou seja, quando o indivíduo ele que recebe a autoridade, ele é uma pessoa sábia. O que é a sapiência? A sapiência é a fusão do amor com a inteligência. Quando o conhecimento, o amor, o conhecimento, a inteligência se fundem o amor, formam um conjunto de sensibilidade racional que nós chamamos de sabedoria. A sabedoria, inclusive, ela vai além das fronteiras da cognição, expandindo isso para um outro horizonte, aonde nós podemos ver decisões sábias, são muito mais profundas, são de visão de muito mais longo prazo do que aquelas que são meramente racionais e baseadas na força da letra. A letra que mata. Essa letra que mata é a letra que faz com que a gente realmente cometa uma série de arbitrariedades, de injustiças, que a gente realmente passe por cima de muitas coisas, atropelando o direito dos nossos irmãos. Então, quando a gente fala a respeito dessa igualdade, dessa sabedoria, desse amor vinculado ao poder, vinculado à autoridade, a gente vê que tudo conspira para a formação de uma sociedade diferente daquela que a gente vive. Então, hoje, como é que funcionam as leis trabalhistas? As leis trabalhistas, elas são leis que são leis de imposição de uma diferença muito bem estabelecida, aonde esses critérios não são muito considerados, não. É o meu, teu, é o aqui, né? Lá no... Existem, claro, progressos nessa lei, claro que sim. O assédio moral já não é mais permitido, os outros tipos de assédio também não são mais permitidos. Olha a evolução, né? Já as discriminações, de um modo geral, elas também não são mais permitidas, também é um processo evolutivo, mas ainda há muito meu, teu, né? Dentro desse critério. Muitas injustiças, inclusive, existem aí. Mas isso é claro que vai passar o tempo e ela também vai se desenvolver, ela vai se aprimorar para que a gente possa ter lá na frente uma outra situação. Questão 884. Qual é o caráter da propriedade legítima? Então, só aquela que foi adquirida sem prejuízo do outro. Então, do ponto de vista das posses, do ponto de vista
ainda falando um pouco sobre a distribuição do ponto de vista da equidade e da justiça, nós vamos falar que a verdadeira riqueza ou a verdadeira propriedade, ela só é atribuída como de fato quando ela não causou na sua obtenção nenhum prejuízo a ninguém. Porque aquilo que você tirou de alguém não é seu, está sob sua guarda, mas não lhe pertence por direito. Então é um erro uma pessoa achar que pelo fato dela estar em posse de, aquilo lhe pertença. Há inclusive até essa visão restrita quando a gente fala de pessoas. Pessoas que acham que a outra lhe pertence porque está em posse dele. Uma das grandes ilusões da humanidade é justamente essa. É apego ao impermanente. Apego àquilo que foge da sua mão, o que não lhe pertence. Então o sujeito vai ali, pega 200 milhões de dólares ali num projeto qualquer lá de governo. Ele vai lá e tira esse dinheiro, bota numa conta na Suíça. Aí antes dele gastar esse dinheiro, ele descobre que ele tem uma doença terminal. E essa doença terminal faz com que ele não usufrua daquele dinheiro. Ou então, pior, que ele seja pego numa atividade ilícita e ele tenha que devolver tudo aquilo lá e mais outras coisas que ele eventualmente conseguiu. Então tudo isso vai realmente mostrar que a grande ilusão que nós temos em relação à posse, né? A posse no sentido do domínio, no sentido de termos sob nossa guarda determinada coisa, isso não nos dá a propriedade. A propriedade é feita quando nós trabalhamos, quando nós conseguimos, quando é resultado de um jogo honesto. Aí você realmente pode dizer que aquilo foi algo que você conseguiu conquistar. Né? Quer seja por qualquer tipo de obtenção ilícita, aquilo na verdade é somente uma ilusão. Mesmo assim, aquilo que você adquire de uma forma tal que é feito pelo trabalho, etc., nós não podemos nos deixar iludir também, porque nós sabemos que pela lei natural nada nos pertence. Então vai chegar o dia que nós vamos descobrir que não adianta ficar correndo atrás das coisas que não são nossas. A gente vai poder ter, vai poder usufruir, mas sem aquele senso de sermos os donos, etc., e morrer por causa disso. Sem essa coisa aí. Então, aí vem um outro conceito, que é um conceito muito importante, né? E ele está aí também apresentando uma estrutura. Questão 886. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendida por Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Quando a gente vê esse conceito, a gente vai começar a pensar o que significam cada uma dessas três coisas. Primeira coisa, benevolência. Bom, a benevolência, ela não é o ato da prática, o exercício da entrega de um bem a uma outra pessoa. Não é o exercício, a ação de fazer o bem. A benevolência ainda não é isso. A ação de fazer o bem é a beneficência. Né? A beneficência é quando você vai e faz o bem a uma pessoa. O que é a benevolência? A benevolência é quando você tem um verdadeiro interesse em ajudar uma pessoa. É quando você tem a verdadeira vontade de ir lá buscar a pessoa do seu infortúnio e ajudá-la na sua condição dele poder então sair da condição que ele se encontra, uma condição negativa para uma condição positiva. É isso que se chama benevolência. Volência no sentido de vontade. A vontade, não é, de fazer o bem. Então, observe que a caridade, ela é, portanto, um ato de benevolência. Porque sem benevolência, a simples beneficência ajuda a pessoa, ajuda, mas isso não caracteriza, não mostra que o indivíduo, nele houve uma evolução. Não mostra que ele realmente é uma pessoa boa, que é uma pessoa que está interessada, mostra que ele até quer ser bom. Mas ainda não há nele a vontade sincera. Ele está fazendo ali por algum outro motivo que alegra a sua estrutura do ego.
ele ainda não é verdadeiramente caridoso porque ele só quer ali fazer algo ou para conseguir um bem depois, ou para conseguir um bem depois, né? Depois da morte, que seja, ou para conseguir uma projeção social, ou para ser reconhecidos, ou para si mesmo. Enganar a sua persona e dizer assim, olha, eu encarnei aqui o bonzinho. Então o bonzinho faz tudo de bom, blá, 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 mas esse bonzinho que faz tudo, blá, 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 ele pode estar fazendo tudo para fazer proteção das suas feridas internas, ele pode estar compensando coisas da sua inferioridade latente, daquilo que ele sente que ele é pequeno, que ele ainda é apequenado. Tudo isso pode estar acontecendo e pode estar rolando aí por trás de um simples ato de fazer, tá certo? Então, quando tem vontade, não. Quando tem vontade, aí é o verdadeiro sentido da bondade que está se expressando. Aí, claro, quem tem vontade de fazer, vai fazer. Quem tem vontade de fazer, vai correr atrás. Porque se você tem vontade de fazer e não faz, você pode se frustrar, né? Você pode ser uma pessoa contida e ficar ali com vontade, dizer eu tinha tanta vontade, vontade, vontade. Vontade real é aquela que te move a uma ação. Até para levantar um braço, você tem que ter vontade. Então, eu só levanto o braço quando eu tenho vontade. Eu quero levantar, eu levanto. Não é? Então, vontade e ação são duas coisas que são necessariamente correlacionadas. Se você tem uma verdadeira vontade, nada vai te impedir. Você vai passar por cima do muro, vai passar por cima do portão, vai passar por cima de quem quer que seja, da dificuldade do mundo, mas vai lá fazer esse negócio aí que você quer fazer. Né? Então, ter vontade é o pressuposto. Por isso que está na tríade da caridade. Observe, o sujeito está transformado porque ele vê o outro. Aí tudo que a gente falou da justiça e da liberdade, da igualdade, tudo. Ó, ele vê a pessoa sofrendo, não se conforma. Ele vê a pessoa ali na situação complicada, ele sente que ele precisa ir lá buscar aquela pessoa, ele precisa resgatar essa pessoa. Né? Ele sente, ele vê um infortúnio qualquer, ele vai em busca da solução. Ele vai, porque aquilo toca nele, porque ele já percebeu que o outro é igual a ele, que nós não somos diferentes, que ninguém é melhor do que ninguém, que nós estamos aqui de passageiro, que nós somos aqui pessoas que chegamos para realizar nossas experiências de encarnação. Ele já entendeu isso. Agora ele vai na ação de resolver, de tentar se colocar lá. Por isso que os verdadeiros benevolentes são incansáveis trabalhadores do bem. Incansáveis trabalhadores do bem. Né? Aí a gente tem uma outra variável que está aqui na tríade da caridade, que é a indulgência. Né? Essa palavra também é muito confundida, porque muita gente confunde indulgência com indolência. Né? Indulgência e indolência são duas coisas completamente diferentes. A indolência é quando você vê o mal praticado pelo outro e ignora. Faz de conta que não existiu. Isso é indolência. Mas a indulgência é quando você compreende que aquele que praticou o ato, ele teve uma situação, uma história, um contexto, você sabe que contexto é esse, você consegue se colocar no lugar dele, ter empatia por aquela pessoa, entende que trajetória é aquela e você abre uma possibilidade desse entendimento de saber, se eu estivesse ali, talvez eu fizesse o mesmo que ele fez. Se eu estivesse vivendo na pele dele, no calçando o sapato dele, talvez a minha atitude fosse igual a dele. Então esse senso de igualdade, esse senso de humanidade, de compreender, não julgar, mas de ir ao encontro do móvel que levou aquela pessoa a fazer aquilo. Mesmo que você descubra que aquela pessoa é um psicopata, você descobriu que ela é um psicopata, e você descobriu, mas ele tem um dano cerebral, ele tem um problema. Isso explica, não justifica, mas explica por que ele tomou esse impulso, tomou essa decisão. Isso lhe dá uma outra perspectiva de, ao ajudar aquela pessoa a se levantar, o olhar não seja o do julgamento, mas seja o da possibilidade de, entendendo o problema, atuar na verdadeira causa. Uma pessoa que tem um dano moral por conta de um trauma de vida nessa vida, ou de vida passada, etc., ele não vai conseguir ter muito sucesso no seu desenvolvimento posterior se ele não conseguir rever isso lá atrás. E para rever isso lá atrás, ele precisa de ajuda. Alguém tem que ajudar ele. Então, se o olhar é da crítica, aí bloqueia qualquer possibilidade de ver e moraliza toda a relação e diz assim, todo mundo tem que atender a um padrão moral único. E se não for assim, está excluído. Não pode. Hipótese alguma.
A indulgência diz que nós temos que ter um olhar para além do julgamento superficial, e aí a justiça justamente ela não é indulgente quando a justiça é letra a letra, né? Cara crachá, quando ela é assim, ela não consegue ser indulgente na grande maioria das vezes, até porque não pode ser, porque a indulgência ela foge às vezes do que obriga a lei. E por isso que a lei precisa ser aplicada. Então a pessoa matou alguém, por exemplo. Então ela matou alguém, a lei é aplicada. A pessoa vai presa, ela vai passar lá pelo processo da cadeia. Ou seja, não houve um perdão nesse sentido. Mas houve uma compreensão no sentido de que por que aquela pessoa cometeu aquele ato, por que ele fez assim. Mesmo que você não encontre em nenhuma manifestação dessa humanidade presente, dessa vida dessa pessoa, uma causa que possa justificar aquilo, certamente de vida passada ela existe, porque os espíritos são criados a partir do mesmo princípio, são todos iguais. Caminhando por caminhos diferentes, eles se tornam diferentes. Então, ele caminhou por uma estrada diferente de uma pessoa que não praticaria aquele ato, e por esse motivo ele fez isso, mas não quer dizer que ele vá infinitamente caminhando por essa vereda. Vai chegar um momento, e pode ser agora, o momento do seu retorno ao eixo do direcionamento em relação à lei natural. Olha que lindo. O sujeito se desviou, a lei está aqui, ele está sofrendo as consequências da sua delinquência. E aí, a partir do momento em que ele está assim, ele está voltando para o eixo. Mas esse voltar, ele precisa não somente da condução pela própria dor da consciência que ele já vai ter, como também pela ajuda daqueles irmãos abnegados que o conduzem até esse direcionamento no meio da vida. Então isso é muito importante a gente entender, porque a gente às vezes acha que caridade é algo que a gente tem que praticar assim, vamos distribuir sopa e tal para as pessoas. É bom isso, gente? É bom, porque tem gente passando fome, gente com necessidade, precisa de roupa, precisa de agasalho, precisa de comida. Dê, faça, ajude, faça tudo o que você quiser fazer. Agora, não pense, em hipótese alguma, que é assim que você vai conseguir aquilo que está lá na máxima. Fora da caridade não existe salvação. Não é fazendo isso, somente isso, que a pessoa se salva. A pessoa se salva quando sua alma está imbuída de quem é aquele que está sendo ajudado. Quem é aquele que está sendo ajudado? Aí, quando você reconhece aquele que está sendo ajudado, realmente dá para levantar ele e tirar ele desse lugar e botar num outro patamar, né? Que isso aí é verdadeira caridade. Uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco sem que haja para ele qualquer humilhação. O nome disso é caridade moral, né? Questão 888. Então, para que nós possamos entender que não existe transgressão quando nós estamos fazendo esse alinhamento com a lei de Deus, mesmo que seja contrária à lei dos homens. Muitos já foram presos, muitos já passaram por perrengues, por dificuldades. Por quê? Porque seguiram nessa direção. Mas mesmo que assim, né, seja, mesmo que nós ainda não tenhamos uma sociedade organizada em direção a isso, nós podemos ir ao encontro dos nossos companheiros da existência com o olhar ampliado da dignidade. Então, indulgência e benevolência. E qual é a próxima? Bom, a próxima é a mais difícil, é o perdão. O perdão das ofensas, ele é muito difícil porque ele vai trazer para a gente a possibilidade, não é, de a gente ter até um ato praticado contra a nossa pessoa e sermos capazes de reconsiderar aquilo que foi feito. É difícil porque se o sujeito não tiver uma visão indulgente, se ele não tiver o verdadeiro propósito de realizar o bem, ele não vai ter motivação para fazer isso. Ele vai defender-se da sua integridade e, em se defendendo na sua integridade, ele não permitirá que o outro tripudie sobre o seu suposto direito. Tá certo? Então, o que é perdoar? Perdoar, a palavra perdoar, ela tem na sua etimologia dois
duas expressões, né? Per, que é um prefixo, que quer dizer totalidade, e doar, que é doação. Então, o que seria perdoar? Seria doar-se tudo, é entregar-se integralmente, ou seja, abrir as portas da sua casa e não ficar nenhum quarto fechado em relação àquela pessoa. Então, o que seria a comparação que eu faço quando eu vejo esse conceito? Imagine que você perdoou alguém, só que não. Né? Você perdoou alguém, mas tem um lugar no seu quarto interior que está fechado e aquela pessoa não entra de jeito nenhum, que é onde você guardou a mágoa que você tinha dele. Você pegou um quartinho escuro lá, meteu ela lá dentro, trancou a porta para que você não visse e ele também não entra lá, porque na hora que ele abrir aquela porta para entrar, você vai ver o que tinha lá dentro e vai sentir dele a mesma coisa que você sentia quando antes estava na mágoa. Então, perdoar significa não ter porta fechada. Todos os quartos estão abertos porque não existe nada preso. Existe algo ressignificado. Existe algo que foi reposicionado dentro desse conceito, né, do que a gente está vendo aí de um perdão, de entrega como um todo. Então, o perdão é isso, é uma máxima que estabelece que você realmente, desejando ser bom, tendo uma compreensão alargada da pessoa, você consegue entender por que aquilo aconteceu. E até entender também que muitas vezes são coisas que são muito mais importantes para quem faz do que para quem recebe. A gente só recebe o mal, a gente só sente o mal, a gente só revida o mal quando o mal toca algo que em nós é muito caro. Quando toca algo que em nós ainda é muito, muito importante. Aí a gente realmente rebate. Mas quando aquilo é insignificante para a gente até ri da situação. Então, se nós fôssemos mais bem preparados, aquinhoados de autoconhecimento e fôssemos mais empoderados de nós mesmos, certamente que as coisas do mundo nos causariam muito pouco mal. Eu me lembro muito de Jesus sempre em todos os cantos, mas nesse canto especificamente a gente vai lembrar de uma frase dele: o mal do mundo já não me causa mais qualquer mal. Por quê? Porque eu venci o mundo, tá certo? Eu venci o mundo. Olha, o que venceu o mundo, gente? Essas coisinhas miúdas do tempo do mundo aí não me toca mais, né? E não tem mais. E para completar, eu tenho que entender que a gente está aqui. E hoje é uma questão só de tempo. Eu sou assim hoje, amanhã eu vou ser de outro jeito. O outro que é assim hoje, amanhã vai ser de outro jeito. E lá na frente nós somos todos iguais. Né? E quem nos traz um texto muito interessante a respeito disso é São Vicente de Paulo, que está lá na questão 888. Não se esqueça nunca que o espírito, qualquer que seja o grau de adiantamento, a situação como encarnado, na erraticidade, está sempre colocado entre um superior, né, que o guia e o aperfeiçoa, e um inferior para o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. Então, quando eu estou diante de alguém, ou eu estou numa posição de inferioridade, ou estou numa posição de superioridade, mas lembrando que há um pressuposto de igualdade que nos guia, mas aquela temporária diferença me dá a obrigação de olhar para os que estão abaixo, no sentido evolutivo, e aprender com os que estão acima, no sentido da humildade, no sentido da compreensão de que eu ainda não sou um bicho grilo que sei tudo, e sei apenas que nada sei. Né? Então, quando a gente adquire esse conhecimento, essa possibilidade, isso nos dá assim, um horizonte muito legal, muito amplo para a gente caminhar. Com relação à questão do amor, não é? E aí a gente vem realmente no ponto da nossa lei amorosa, a gente entende que amor é esse que nós estamos falando, né? Amor, será que é esse amor que eu sinto pelas pessoas? Será que é o amor que eu sinto por um filho, por uma esposa, por um companheiro, por uma companheira, por um pai, por uma mãe? Que amor é esse? Não é nenhum desses. Esses são fragmentos, são expressões amorosas, são filamentos, são pequenas demonstrações do amor verdadeiro. O amor verdadeiro ele não tem retribuição, o amor verdadeiro ele é dado de graça, ele não admite a possibilidade de ser colocado em xeque e litígio.
O verdadeiro amor, ele é completamente cheio de todas as potências. Como Deus é amor e o universo está infestado da presença de Deus em todos os lugares, o amor se manifesta em todas as possibilidades em que ele encontra um campo fértil da sua manifestação. Da mesma forma que nós não entendemos as leis naturais e não reproduzimos nas nossas leis humanas aquilo que está na natureza, assim também nós não conseguimos ainda compreender o amor na sua plenitude e dar a nossa expressão existencial, que seria uma espécie de materialização da expressão amorosa, nós ainda não conseguimos dar esse espaço para que o amor flua de forma perene, plena e garantida. Nós temos no máximo aí, nós temos ideias, intenções, mas o filtro ainda, né? O filtro melita do corpo não permite que o amor que entra, que vem da natureza, que existe, que é diuturno isso, o tempo inteiro, o mundo, o universo nos concedendo a energia amorosa, nós, passando pelo psiquismo atormentado, a gente filtra e traduz isso com diversos significados humanos e devolve, às vezes, com malcriação, devolve, às vezes, até de uma forma injusta, porque a natureza está nos dando todos os dias as oportunidades e a gente está aí jogando pedra, né, como retribuição ao amor que a gente recebe. Mas isso não quer dizer que o amante máximo cósmico, que é o divino, que pare de nos amar por conta disso. Porque a natureza de Deus, por ponto de vista conceitual, não admite nem menor possibilidade de ter um oposto ao amor. Porque o amor é a totalidade das energias de congregação e qualquer coisa que seja antítese a esse amor pressupõe a existência de variações, inclusive da negação da própria sapiência divina. Então, se o amor é a manifestação da sapiência divina, quer dizer que ele está em todos os lugares, não admitindo, hipótese alguma, qualquer tipo de contrariedade à sua manifestação. Deus é amor. Isso é uma observação clara e plena. Todos os dias a natureza nos fornece o oxigênio, a luz, a água, tudo para a gente poder sobreviver e nos fornece as oportunidades da reencarnação, das vidas sucessivas, etc., para a gente poder se aprimorar. Então, isso, mais amor do que isso, gente, não existe. Alguém que recebe de nós toda a indiferença, toda a manifestação o tempo inteiro de coisas que a gente não devia estar fazendo e a gente faz. E, no entanto, quando a gente menos espera, vem uma coisa muito boa, uma revelação, vem uma renovação, uma oportunidade e a gente então tem a condição de nos sorreguer novamente, de nos levantar. Isso é maravilhoso, isso mostra realmente a grandeza do amor divino, isso mostra como nós ainda temos que aprender com a natureza, né? Aprender a beber da fonte viva do amor, né? E nos lançar cativos da alma, livres e alegres, para retornar no seio daqueles que nos tornou frágeis, para que nos consigamos atingir a perfeição, né? E ele quer também que a gente modele a nossa maleável argila, né? E sejamos os artífices da nossa própria imortalidade. Isso é lindo, esse texto, e está na codificação os Espíritos dizendo: Deus quer que nós nos transformemos, né? A partir do momento que fomos lançados livres, nós nos transformemos em artífices da nossa própria imortalidade. Isso é que é legal, né? Então, o amor perfeito é que só merece o nome de amor e que só merece o nome de amor, vive imortal sobre a esfera da mudança e não chegam lá as jurisdições do tempo. Olha aí, Antônio Vieira, né? Padre Antônio Vieira, não chegam lá as jurisdições do tempo. O verdadeiro amor, ele é eterno. Ele sempre vai se apresentar assim, ele sempre vai trazer para a gente essa possibilidade boa da gente pensar em uma vida melhor. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus capítulo 22, versículo 39. Quando André Luiz, no livro, na sua obra, ele vai dizer que na natureza o amor ele tem diversos nomes, ele faz uma comparação interessante entre a atração entre os seres, chamamos de amor, aquela atração entre os elementos químicos, né?
também é uma espécie de amor. Afinidade, esse é o nome. Os planetas que se atraem através das órbitas gravitacionais também é uma forma de amor. Em todas as manifestações da natureza nós podemos encontrar a verdadeira essência do amor. O amor, ele está presente em tudo. O amor está no ar, está na chuva, está no vento, está na tempestade, está nos infortúnios, na pedra, no espinho, na generosa flor que nos oferece o seu perfume, está na vida, está na morte, está na reencarnação, na espiritualidade, na erraticidade, na perfeição e também nas sombras. Está em todas as coisas, está em todos os lugares. A única coisa que falta é nós termos a consciência de que esse amor existe na natureza, incorporemos este amor nas nossas leis humanas, nos nossos hábitos cotidianos e abramos nossa consciência para que esta lei que está aqui gravada possa se manifestar nos nossos mais pequeninos atos, nas nossas mais pequeninas e comezinhas atitudes. Que nós possamos fazer isso, construir, desenvolver, elaborar formas novas de sociedade a partir desta lei, justiça, amor e caridade, nos ajudando uns aos outros a nos levantar das nossas quedas, das estradas empoeiradas, dos espinhos do caminho, nós possamos fazer isso de uma maneira boa, alegre, vigorosa e que no final todo mundo fique muito feliz, porque afinal de contas o que nós queremos é encontrar esta paz que há em nós, essa paz que existe em nós. Por isso, meus amigos queridos, nós tenhamos nesse instante a ciência de que nós não estamos sozinhos, estamos imersos em um grande mar de amorosidade. As nossas leis são imperfeitas porque nós somos imperfeitos e nós precisamos rapidamente buscar os exercícios que nos levam até o desapego, que nos levam até a construção em nós de uma visão ampliada que nos permita enxergar as leis divinas, a lei de adoração, a lei de trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição, a lei de sociedade, a lei de progresso, a lei de igualdade, de liberdade e a lei de justiça, de amor e caridade. Fazendo isso, tenham certeza que nós estaremos dando passos largos para a construção de uma sociedade feliz, de um mundo feliz e de uma sociedade onde nós tenhamos, então, a verdadeira ciência de que nós estamos caminhando em direção à nossa realidade. Fiquem com Deus e que assim seja.